Olá, seja bem-vindo ao Pode G+, podcast direcionado à comunidade LGBTQIAPN+. Eu sou Ica Tronco. Eu sou Beto Almeida e o papo de hoje promete, né? Com dois convidados. A gente tá com dois convidados, um convidado e uma convidada que eu vou te dizer, de respeito. Olha, eu tenho que dizer que eu sou fã, porque... Tirei primeiro. Não, foi eu que te apresentei eles. Darla briga? Não tem problema. São meus amigos. Mas, quero dizer uma coisa. Eu tenho certeza que não só eu sou fã, como muitos de vocês que estão assistindo, porque já devem ter visto os dois. No teatro, na TV, em matérias, em reportagens, fora do Brasil. Né? Do nada você tá andando na Espanha ali, bati. Bati sem querer. Do nada você vai lá assistir Minha Mãe é uma Peça, pá. Não é? Não é? Quem queria ter uma nora dessa, hein, gente? Não sei se eu queria. Não sei, porque a gente teve uma desavença aqui antes de começar a gravar. Mas gente, isso vem pra outro episódio, talvez. Se ela for convidada, é brincadeira. Vai ser assim, já. Mas falando dos nossos convidados, acho que falando do primeiro, se a gente falar em Rei Leão, acho que já mata a charada. Eu vou te dizer que é quando eu assisti o vídeo da audição dele no Rei Leão, eu chorei, eu já fico até engasgado, que foi, babadeiro. Não vou fazer muito suspense, porque eu sei quem tá assistindo quer saber quem são os convidados, mas o primeiro deles é o Thiago Barbosa, conhecido pelo famoso Simba do Rei Leão, mas esse é um pedacinho da história e da trajetória dele. Ele passou por peças como Iron, mais recentemente The Boys in the Band. Ele vai contar um pouquinho. Thiago, antes de tudo, seja bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado e amo vocês. Coisa linda. Eu amo Simba, na verdade. Tô pensando. E Renata Hit. Ai, agora ele me ama, gente. Você vê? Não falei isso. Não. Eu tô colocando pra gravar tudo, viu? Depois você usa. Tá bom, obrigada, tio. Qual é esse nome mesmo? Renata Hit. Achei que era Joana. Piadinha interna. Entendeu? Eu fui preparado, eu falei, não posso perder isso. Mas, falando sobre a Renata, acho que um dos papéis, a nora da Dona Hermínia, queridinha do Brasil, Paulo Gustavo, maravilhoso, foi um dos papéis. E você passou por novelas também. Sim, eu acho que tem uma coisa que é muito louca, que eu senti vendo aquela sua audição, que não deixa de ser um concurso, ainda mais por uma questão do Rei Leão, que é uma parada mundial, e eu ganhei um concurso que foi muito parecido, assim, a atenção, a hora que eu vi, que foi no Luciano Huck, e eu lembro, é muito louco, assim, tem essas imagens, se alguém procurar no YouTube, eu não tenho. Iria procurar, com certeza. Na hora que eu sei que eu ganhei, eu entendi que eu tinha ganho, porque foram, 15 mil meninas inscritas, fui passando. Chegou no dia da final, Jaime Monjardim, ao vivo no Luciano Huck. Eu entendi que eu tinha ganho porque eu olhei pro lado e eu vi no lábio da menina falando assim pra mim, parabéns. Porque eu tava tão atordoada com aquilo. Conta sobre isso. Que concurso foi esse, amiga? Chamava Nova das 8. E olha que eu dei uma estudada. Gente, eu lembro disso. Stalkeou tudo. Que foi o mesmo concurso que o Caio Castro ganhou um ano depois. O mesmo concurso amiga, que ele como ganhou. Assim, amiga? E o sentimento, aquela cara que você faz quando a Julie vira pra você e faz Simba. É a mesma cara que eu tô. É a mesma cara de... É um sorriso com misto de... Que porra é essa que tá acontecendo? Muito meninos, assim, né? Muito parecido Quantos isso. anos você tinha nessa época? Eu tava com 25. Por que perguntar sobre a idade? Deixa eu só entender aqui problema, agora. Quantos anos estava na época, mas não precisa falar quantos anos. Gente, é só fazer conta, né? As pessoas... Tô brincando. Não, eu pergunto pra entender tá bom, a emoção, entendi, assim, entendeu? Xixi. Você já. Mas eu acho que essa coisa do etarismo, assim, é uma coisa que... Por quê? Você trocaria a maturidade que você tem hoje pelo que você entendia das coisas com 18 anos? Gostei da minha especialista, ó. Ela tá fazendo perguntas. Mas pode crer Então, demais. muito legal. Eu acho que nessa mesa, tirando o Beto Almeida, todos somos bem resolvidos com a nossa idade, né? Não sabemos. Gente, é que assim, o que me incomoda, sempre vai me incomodar, é ser uma
mais novo da turma, entendeu? É ser o De maturidade, Não, mas sabe? super legal né? também. Porque é difícil estamos ter falando de 23, assim, maturidade. no meio de tanta gente mais madura. A gente E tá é bom falando de também idade ter ou essa de experiência, CM? né? Ah, pode ser de CM também. É porque CM idade pra mim tá batendo 23. Ah, O teu é o quê? entendi. Gente, tô brincando, eu tenho CM, 37, eu já tá? Eu entendi falo o que brinco, é, mas eu sei que eu tenho a carinha de 23, mas não Tá convence. lindo, tá lindo. Estamos todos lindos, é isso que importa. Botocada. Tô mesmo. Também. Ô, gente, mas quero falar umas coisas aqui pra gente falar dos nossos convidados, porque assim, eu tenho uma cola gigantesca, porque são tantos trabalhos que vocês dois têm, e que acho que quando a gente tava estudando e montando o roteiro, não dá pra gente se ater só a alguns, porque todos são tão importantes. Claro que alguns, assim, se destacam porque estão na boca do povo, a gente conhece, Dona Hermínia, a gente Eu conhece acho, que não é, Simba. eu acho que não é só importante para vocês, mas como para nós também, para nossa cultura nacional. Sem também, dúvida, né? sem A dúvida. importância que o Thiago tem em ele ser o Simba, a importância que você ser a nora de uma referência tanto na nossa comunidade também, que foi o Paulo Gustavo, que é a importância da Dona Hermínia na vida da nossa comunidade hoje, toda a representatividade que ela tem, tudo que muitas pessoas hoje eu já vi que se assumiram gays para suas famílias após o filme. Eu vou levar minha mãe. Então, eu acho que o currículo deles não é importante só nessa mesa, mas como na nossa história de um todo, né? Sem dúvida. Mas eu trouxe aqui alguns dados. Vou falar primeiro do Thiago, porque tem algumas coisas que me chamaram muita atenção. Ele passou, enfim, por muitas Além dele peças. já ser uma pessoa que Nossa, simplesmente não, por para, existir, né? Entra, você... Não aguento. Você Pra para, quem você- está assistindo a gente no YouTube, vai Disse- conseguir ver a beleza, o look que ele entregou hoje, porque, A gente olha, eu posta tenho... no story, a gente Eu faz tenho um Reels, o privilégio de conviver com ele fora daqui, é um dos meus grandes amigos, e ele entrega nos looks no Fashion Week, nas estreias, na Bibi. Mas vai lá, Beto, eu vou interromper. Não, eu ia mais falar, esse imagina, segundo. é porque tem uma coisa, são pontos muito importantes do nosso papo de hoje que vai unir uma série de informações valiosíssimas. O Thiago, ele passou, como eu falei, Rei Leão, Simba, mudança de hábito que ele fez o Capanga TJ, mas uma das coisas que destacam aqui é que ele se destacou como o primeiro príncipe negro entre todas as produções já realizadas no mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas mais do que isso, como e depois eu quero entrar um pouco no como foi lá atrás, a gente vai falar dos teus pais, eu sei que tem uma história linda também deles, eles estarem no teatro te assistindo foi algo, acho que um marco muito importante, né? Mas como se entender e unir duas coisas, né? Um homem negro gay. Como foi isso? Como é isso, profissionalmente falando? E como ser reconhecido e destacado como o primeiro príncipe negro numa esfera aí, pensando mundialmente falando? Nossa, Já cheguei. muita informação. Vamos lá, primeira coisa, a gente estava comentando aqui no backstage sobre a questão da pessoa física e pessoa jurídica, né? Thiago, pessoa física, eu sou um cara muito na minha, muito calado, muito introspecto, muito reservado. Normalmente quando a gente vai a alguma festa, eu fico uns 40 minutos e já quero ir logo embora pra minha casa. No meu próprio aniversário, chegou um momento que eu já estava querendo que todo mundo fosse embora. Mas eu sou muito tranquilo, eu gosto de coisas mais íntimas. Com isso, eu quase nunca falava sobre a minha vida pessoal, sobre a minha vida sexual, né? Eu fui casado por muitos anos com mulher. Venho de uma formação da igreja, e a vida aconteceu e eu me assumi dentro de um momento que eu precisava ser sincero não apenas para comigo, mas também sobre aquelas pessoas que estavam ao meu redor, né? E sobre a pessoa com que eu sempre amei toda a minha vida e sigo amando, que foi a minha mulher, a Juliana, que até hoje é minha melhor amiga, a pessoa com que é a pessoa mais importante que eu tenho hoje na minha vida depois de minha mãe. Eu precisava sincerar a ela
E depois daquele momento, eu precisava depois voltar para mim mesmo, me encontrar, me perdoar, me refazer e fechar esse chakra para aquilo que vinha o externo. E isso significa também de parar de você falar sobre você, sabe? Não é interessante, a nossa vida pessoal, particular, não é interessante para ninguém. Ninguém precisa vasculhar isso. Tem gente que coloca isso à mostra numa mesa para número de seguidores, para... Enfim, para mim, de uma das coisas que para mim valeu muito a pena a minha vida dentro da igreja, tem um versículo que eu levo para minha vida, é que aonde estará o seu coração, ali estará o seu tesouro. Meu coração está na minha família. O meu coração está na pessoa com quem eu divido a minha vida. E isso para mim é o mais importante, isso eu guardo para dentro, numa caixinha muito preciosa, que é quando eu estou com alguém. Então, quando eu estava já dentro desse mundo do teatro musical, eu sempre guardei muito a minha questão sobre a minha vida. Só que chegou um momento que era impossível também você se calar, que você precisa se molhar. Na Espanha a gente fala que você tem que tirar-se a la piscina, sabe? Mojar-se. Você precisa se molhar porque você precisa defender coisas e você precisa se colocar na linha de frente de algumas situações, né? Eu lembro que quando eu fui primeiro príncipe negro mundial, primeiro eu não tinha noção do peso que isso tinha. Eu não tinha. E eu era um cara que falava assim, cara, eu prefiro com que as pessoas primeiro vejam o meu talento e depois vejam a minha cor. Isso há 9 anos atrás. Há 9 anos atrás, você contava nos dedos de uma mão quantos protagonistas negros nós tínhamos dentro desse cenário. Então era muito fácil falar sobre isso. Até que teve um dia que rolou uma grande polêmica que 2 grandes diretores tiveram num espetáculo deles, no movimento político, e aí começaram a vaiar, tiveram que parar o espetáculo. Esse diretor deu um pronunciamento que foi muito errôneo. Daqui a pouco, eu estava no meio do espetáculo, meu WhatsApp vinha tipo umas 300 mensagens, e meu WhatsApp ficou... sabe quando... Travou. Aí depois eu fui entender que aquilo ali eram as pessoas querendo saber do meu posicionamento sobre aquela palavra daquele diretor sobre a questão racial. E eu não soube falar 9 anos atrás. O mundo mudou, o Thiago mudou, e agora, 10 anos depois, é impossível você falar sobre o Thiago artista sem falar sobre a cor do Thiago e sobre o que o Thiago representa dentro dessa classe. Né? Para mim, em muitos momentos, sim, a minha cor tem que vir primeiro para você poder entender que cenário que nós estamos falando, que é elitista, e de que essa pessoa está ocupando aquele lugar, e de que existem outras pessoas que precisam também ocupar esses mesmos lugares. Né? Sobre a minha questão sexual, eu sempre comento sobre ela, mas assim, com muita leveza. Ainda que para mim a minha experiência não tenha sido nada leve, sabe? Mas com muita leveza para você entender que todo brasileiro, todo ser humano tem uma história triste para poder contar. Mas não é o que a história fez com você, é o que você faz com essa história. O que você faz para poder modificar aquilo que fizeram com você, né? Porque de repente a história foi muito amarga para você, mas a maneira com que você conta pode trazer a libertação de outras pessoas que estejam passando pelo mesmo processo de amarras que você passou naquele período, e você não tinha a experiência e a maturidade para saber como se posicionar, né? Então, hoje a minha cabeça mudou muito. Ter sido o primeiro príncipe negro mundial, para mim, foi algo muito importante. Naquela época eu não soube falar sobre isso, né? Naquela época eu acho que eu não tinha olhos para poder ver criancinhas negras entrando dentro daquele teatro e pela primeira vez podendo olhar para aquele homem preto dizendo assim, eu posso ser um príncipe. Meninas pretas entrando dentro daquele teatro e falando assim, eu posso ter um príncipe negro. O tamanho daquela revolução que aquilo ali estava sendo causado. Hoje eu sei, e hoje eu me apodero disso. É muito louco uma coisa que você comentou, que a pessoa agora vai falar de astrologia. Boa! Que eu prometi de aniversário pro Ti, vou fazer o seu mapa astral. Eita, é verdade. Vai ter que fazer mais 2 ainda. E dele mais 2. Vou fazer as pazes. Tem uma posição no mapa de todo mundo, na verdade é um asteroide chamado Quiron, que toda a astrologia ela é em cima da mitologia, eu acho muito bonito isso, da mitologia grega.
várias outras mitologias. O Quirón, o que ele é no nosso mapa? O Quirón é conhecido como um curador ferido. Ele é o arquétipo do centauro, que é o Sagitário, que é metade homem, metade cavalo, metade animal. E esse Quirón foi criado entre os deuses, esse preâmbulo inicial, para a gente entender isso que o Ti falou. E ele era muito inteligente, ao mesmo tempo ele era batalhador, e ele curava todas as dores. Ele curava as dores da alma e as dores físicas. Até que ele é machucado num combate com o sangue da Medusa. Quando matam a Medusa, corta a cabeça, a espada de Perseu, ela resvala, acho que é Perseu, posso estar falando alguns nomes errados, não tem problema. Ela resvala na coxa de Quirón, e o único machucado que ele não consegue curar é o próprio, por isso que ele é chamado de o curador ferido. Onde a gente tem isso no mapa é um lugar que doeu muito na gente e que vai continuar doendo, mas a partir da sua experiência, você cura a dor do outro. Então, quando a gente entende essa posição no nosso mapa, e tem muito a ver com amadurecimento, e isso que você falou, quando você entende que a sua experiência... Ok, vai continuar doendo em mim, mas agora eu lidei com ela, como é que eu facilito essa mesma experiência pro outro? Então, tô curiosa pra ver onde tá teu Quirón. Que legal, adorei isso. Incrível isso que a Rê tá falando, né? O seu machucado que acaba curando a dor do outro. Eu acho, nossa, a minha frase do dia já. Muito bom. Ô, Ti, e como foi? Eu vou esmiuçar tudo, porque tem a história que todo mundo conhece do Thiago Barbosa, de trabalhos, mas tem alguns pontos curiosos. E eu vi numa entrevista tua que você conta que você perdeu tua mãe, tempo depois você perdeu teu pai, e acho que um dia depois que você perdeu teu pai, você estava trabalhando, e acho que foi inclusive fazendo o Rei Leão, que tem a famosa cena, né? Conta um pouco para isso, e como eram os teus pais, no que eu digo em relação ao apoio, tanto na profissão, quanto nesse novo Thiago que surgiu depois de um tempo que você foi casado, e aí teve aí uma tendência, mas principalmente no apoio à tua profissão. Eles sempre tiveram do teu lado, e como foi vê-los lá sentados te assistindo? Então, não, eu não tive esse apoio sobre a minha carreira, não. Pelo contrário. A minha família é uma família muito pobre. Minha família era uma família muito pobre. Meu pai, ele era músico. Eu tenho um irmão de sangue, mas eu sempre falo que eu tenho mais outros 4 irmãos, porque nós fomos criados literalmente juntos dentro da mesma casa, dentro daquele mesmo quintal. Todo mundo canta. Todo mundo tem uma tendência muito forte à música, porque os meus avós já cantavam, meu pai cantava, todo mundo de referência na nossa família cantava. Até que teve um momento que foi muito singular, que meu pai colocou a gente para poder estudar numa orquestra sinfônica da cidade, né, lá de São João de Meriti, que foi o lugar, assim, estrategicamente para esse meu pai herói, que foi, eu acho que a música salvou a gente das drogas. A música salvou a gente do tráfico, porque naquele meio social, todos os nossos amigos trabalhavam com tráfico. Vocês tinham acesso a isso. Tava na cara, teve tava a possibilidade ali. de um outro caminho. De um outro caminho, assim. Nós estávamos ali no morro e o meu colega era aviãozinho, o meu outro colega vendia drogas. Você vê a importância da arte e da cultura, como ela não é só entretenimento mesmo. E não só antes, né? Quanto isso é importante hoje, hoje, não. Sempre ela foi, é libertadora. Sempre será. E nós começamos a estudar música, eu me envolvi com a música, me vi já adolescente, sendo clarinetista, e eu queria fazer música, e aí meu pai falou assim, não, agora é o momento que eu quero que você tenha uma vida séria. Você vai, por mim, ou você vai ser oficial da Marinha, ou você vai fazer outra coisa. Eu fui estudar pedagogia. E meu pai, ele foi muito sábio, sabe? Porque ali, e eu tinha 2 oportunidades na minha vida. Ser um adolescente ou um jovem reclamão, que a gente mais tem na nossa sociedade, né? Se você vive debaixo do teto dos seus pais, obedeça. Não existe outro mandamento.
é obedecer. Não sou da igreja, mas uma das coisas que também, para mim, me trouxe muito valor é saber obedecer e saber dar a honra a quem tem honra. Né? Se você está debaixo daquela casa, eles são as pessoas que têm o domínio sobre você naquele momento e eles sabem o que eles estão falando. Né? E eu fui fazer pedagogia. A pedagogia, ela me trouxe o meu plano hoje, que era para mim ontem, que para mim era o plano A, e hoje se transformou para mim no plano B, e todos nós precisamos ter o plano A, B e C, porque também a cultura e o meio do entretenimento, nem sempre, às vezes você tá lá em cima, às vezes você tá lá embaixo, e você precisa ter planos para você se salvar na vida. E meu pai foi um pai muito herói, foi muito empreendedor nesse exato momento. Só que o meu pai nunca tinha me assistido cantar profissionalmente falando. Eu já tinha atravessado esse momento da minha sexualidade, de dizer, de estar bem comigo mesmo. Eu fui parar num programa de televisão chamado Ídolos, que foi num momento muito delicado da minha vida. Eu estava sem emprego, eu estava fazendo teste em vários lugares e só ouvia não. É aquele período que é só tim, pim. Nossa, horroroso. Atrás de porrada, Pelo amor de Deus, que você começa a se questionar se é aquilo ali mesmo. Sim. Isso foi que ano, tia? Eita, eu tinha... Ó, o povo fazendo as contas. Eu acho... Amigo, isso faz 13 anos atrás. Tá. 13 anos atrás. Fazendo vários testes. Eu lembro que teve uma vez que eu fui fazer um teste num restaurante que tinha lá no Rio de Janeiro, Garçons Cantores, e eu falei assim, cara, essa é a minha oportunidade, vai dar certo. Cantei pra caramba. Cantei Patrícia Max, cantei pra caramba. Aí quando terminou, o cara deu a resposta pra todo mundo e eu fui o último. É que você não consegue não cantar para caramba. Ah, garoto. Não existe isso, né? Não tem como. Abriu a boca e já tá ali, ó, entregue. E aí, quando faltou só eu, pensei que ele vai dizer que eu passei, que eu vou, né? Ele falou assim, olha só, quero dizer pra você que a tua voz é incrível, mas não vai rolar. Nossa. Porque a gente sabe, você é um cara muito talentoso, a gente precisa de alguém para fazer o contrato de 1 ano. E se a gente ter você aqui, vai vir algum olheiro aqui, vai te levar, e a gente precisa de um profissional por 1 ano, então desculpa, não vai rolar. que olhar mesquinho Mas esse, desculpa. É aquela Eu pessoa entendo, que quer... Eu não entendo, confesso. É aquela pessoa que quer ter ali, mas olha só, olha como é que Deus é bom. Mas com certeza isso também levou ele para outro lugar. Então, o não que abre portas, né? Aquele momento, eu fiquei com ódio mesmo, sabe? Da vontade toda. A gente já tá humanos, gente. né? Somos seres humanos. E aí, eu lembro que depois eu tinha tentado a filhinha do Ídolos por vários anos, até que teve um ano que eu não tentei, e aí bateram na minha porta para poder fazer, que foi justamente o Ídolos que eu entrei. E aí eu sempre, como eu não tinha um relacionamento com meu pai, já encurtando a história, por uma questão mesmo de me assumir gay. Só que no Ídolos, quem for buscar isso no YouTube vai ver que toda a minha apresentação eu falo, essa canção eu canto pro meu pai para que ele entenda e saiba o quanto eu amo. Essa canção meu pai cantava em casa porque eu queria. Referência, né? Como era forte. Qual era a canção? Todas as canções eu cantava, eu falava. Em algum momento... Porque eu queria que meu pai me visse no programa. Porque eu sabia que a única forma de eu me aproximar pro meu pai era através da fama. E eu queria o amor do meu pai de volta. Mostrar que ó, pai, tem essa possibilidade, tá dando certo. Tá dando certo. Mas não é que você não tinha contato com seu pai. Vocês meu não pai eram tinha tão parado próximos. de falar comigo por eu ter me assumido. Tá. Né? Para eles foi uma grande decepção. Né? E aí, até que teve um dia que meu pai apareceu no programa para poder me assistir. E foi assim, eu fiquei tão nervoso que eu semitonei a bosta da música inteira. Vou te falar, gente, já tive Xuxa na plateia. Sério? Não fico... a gente tem, né? Amigo, A gente, não que... Xuxa, love you, de verdade. A madrinha do meu filho, ela trabalha com a Xuxa até hoje. Mas não há plateia que me deixa mais nervosa até hoje do que tá meu pai, minha mãe e meu filho. Mas a gente fica... Amigo, ele teve Fernanda Montenegro. Eu tive Fernanda Montenegro e não é... Gente, é outro lugar. É outro lugar. Vai no lugar da infância nossa, do pai e da mãe, assim. E quero você de novo, Fernanda. Nossa, não, de vocês, né? Eu tava falando com o Beto até essa semana, falando sobre no caso. De dizer assim, gente, olha só as pessoas que eu convivo hoje,
Thiago, você... Aquele tem... Eu levo eles pelo carro. bem, fazendo um tá check. tudo bem? Nas minhas biquetas, se estão à mostra ou não. Meu Deus. Tá tudo bem. É que você não tem um stylist, né? Tenho. Vai, continua. Fernanda Eu sei. Montenegro. Foco. E aí eu me coloco também nesses lugares de pensar assim, tipo, eu deixo você em casa, eu deixo ela em casa, eu saio, já não é mais aquele negócio de fã, e sim amigos, que é o que a gente também conversou no dia do seu aniversário. E aí de algumas pessoas, ontem eu tava fazendo reunião com o vocalista novo do Roupa Nova, que era uma coisa que eu escutava na infância e dizia assim, nossa, hoje eu tô junto, né, com eles. É louco isso, É muito né? louco. É E é a mesma louco. coisa, é outro patamar vocês, né, tipo, ter Xuxa na plateia. Eu não cheguei perto da Xuxa ainda. Ai, cara. Fernanda Montenegro. Vem, entra aí. Ela Xuxa, trouxe uma Xuxa, entrevistada. Xuxa. Fernanda Montenegro sair da peça e cumprimentar o Thiago, de ter essa Tem delicadeza. vídeo, né? Tem vídeo na rede social esse dela. carinho. É. Então, hoje, atingir esse lugar também é uma coisa muito gostosa. Mas olha, Mas o lugar da família é, é onde que a gente diferente. É se onde, estabiliza mais ainda, né? é onde sai a pessoa jurídica, entra a pessoa física, entra Sentimental. aquela questão emocional, infantil, né? Da pessoa que viu você sonhando um dia ser cantor, E a aprovação sonhando também, um dia. né? E a aprovação de que você tá esperando É dele. diferente, é um público diferente. Para mim, por exemplo, se eu tenho alguém que eu goste muito dentro da plateia, nossa, eu fico assim, Jesus, não deixa eu desconcentrar, mas eu demoro até um pouquinho para poder engatar e estar vivendo o espetáculo, porque por um determinado momento você fica assim, gente, será que tá... Tem um lugar infantil que aparece. Eu super senti isso quando eu fui assistir ele no Iron. Eu senti que Ficou ele ficou nervosíssimo, tenso. Quando né? viu que eu tava lá que no... quando ele viu a biqueta, meu amor. Eu vi a biqueta e já fiquei assim, ó. Mas, ó, só finalizando a resposta do meu pai, eu sempre tenho... O meu pai, ele... Gente, olha, vai lá em cima a audiência Dá uma agora. folha de papel, por favor. Não, eu exijo um zoom na biqueta. Zoom na biqueta. Aqui na câmera do Zoom meio. in. Ó, gente, ó na biqueta Vocês dele. não viram essa Ele biqueta. faz, Meninos. A pessoa escolhe a roupa pra ele e do nada Não, e aí- ele vai e pega essa camiseta pra Aí me acho que gravar. a biqueta Eu não fica sei entrando o no que buraquinho e aconteceu. aí ela fica Roçando. atiçada e, ela fica e aí ela escapa pelo buraquinho. Tá ótimo. Fala do seu pai, termina a sua história. por favor. Então, ó, vou te ajudar aqui, hein? Em consideração. Vamos todos em consideração. Todos Cara, o meu pai foi muito louco, porque na Espanha, pra mim, naquele momento, era a primeira vez em 3 anos que eu tinha férias. Quando eu fui embora pra Espanha, eu fui... Você foi embora pra Espanha, desculpa, por causa do Rei Leão. Por causa do Rei Leão. Nessa época vocês não se falavam. Já Você se foi pra falava, lá. já tínhamos uma relação Ele já tinha super ido no linda. programa. Ah, Já foi tinha no feito Ídolos, é tudo verdade. e tal. Meu pai já tinha vindo me assistir no Brasil, em São Paulo. Tudo é lindo em nome do amor. Já tinha. E aí, eu já tinha perdido minha mãe. E eu era pra mim, eu acho que isso foi um lugar assim, mais delicado. Era a primeira vez em 3 anos que eu voltei a ser humano dentro daquele país. O que eu quero dizer com isso? Lá na Espanha, nós fazemos 9 a 10 shows por semana, né? Diferente do Brasil. Eu fazia praticamente todos os shows. Um país branco, um país onde de 6 em 6 meses tem audição, num país onde que você tem um feedback daquela empresa de 8 em 8 meses para saber se você renova ou não renova. A minha situação naquele país era, eu preciso dar o meu nome. Eu não posso tirar férias agora e chegar um outro cara e pegar o meu lugar, pegar o meu trabalho. Eu preciso fazer com que aquele país entenda de que eu sou o melhor, né? E aí eu consegui fazer isso em 3 anos. Eu falei assim, cara, eu posso tirar minhas férias. Fui embora, fui para Paris com meu ex-marido, e aí no meu segundo dia de férias eu recebo uma ligação do meu irmão para poder dizer, e eu tava entrando na Euro Disney,
do meu irmão dizendo que era para eu voltar para casa porque precisava sepultar o meu pai. E assim, de todos os meus irmãos, eu sei que eu era o único, ou que fui o único que tinha a maturidade de volta aqui e de mais uma vez sepultar os meus pais, né? Então, e foi muito louco, assim, pela graça de Deus, como a Disney é algo muito grande, né? A Disney mandou uma carta para o aeroporto, eu entrei no Brasil sem meu passaporte, para poder fazer o processo de sepultamento do meu pai, fiz o sepultamento do meu pai, peguei as coisas de papai para poder encaixotar, porque eu sabia que meus irmãos não iam ter forças para fazer isso. Terminei de fazer isso, limpamos a casa de papai e eu já falei com a Disney que eu precisava dar passagem para o mesmo dia à noite para eu voltar para casa, para a Espanha, para eu trabalhar. Porque eu também sabia que o Tiago precisava voltar a trabalhar, porque senão eu ia enlouquecer. Então, o tempo todo, a minha mola sempre foi, ou era vida que segue, vamos, engrenagem, porque eu sabia que se eu parar para pensar em como foi a história da minha mãe, como foi a história de entrar no Rei Leão, por isso que eu disse para você, a história anterior faz 13 anos. A minha história deu certo na vida, que desde sempre deu certo, mas o jogo mudou faz 10 anos. Há 11 anos atrás você ia me encontrar tentando a vida. Há 10 anos eu mudei a história da minha vida. Faz 10 anos que a vida mudou da água para o vinho. As pessoas não entendem o meu posicionamento hoje quando eu sou muito sério dentro do meu trabalho, em que a minha palavra é sim, sim, não, não, é ou não é, o que é certo. É certo, o que é errado é errado. De colocar um cabelo e dizer assim, cara, agora eu sou mais negro do que antes, sabe? De colocar o pé na porta, porque faz 10 anos atrás eu estava na rua. Faz 10 anos atrás eu estava ainda tentando uma oportunidade de poder ser alguém. Quando eu fui fazer o meu teste do Rei Leão, precisava de um currículo, precisava de um primeiro trabalho. Eu não tinha esse primeiro trabalho. Eu era o garoto da favela, que morava numa casa que foi emprestada, morava de favor dentro de uma comunidade. Eu fingi, coloquei várias coisas mentirosas dentro do meu currículo, porque senão nunca alguém ia me ouvir. Quem nunca? Eu sabia que não iam me ouvir, não iam me ver. Sabe? Então, assim, o jogo mudou faz 10 anos. Então, hoje, eu pego um pouco mais leve comigo mesmo. Hoje eu tento respirar um pouco mais. Mas os meus colegas sabem que eu sou muito sério dentro do meu trabalho, porque eu sei que a vida não é a mesma oportunidade que eu tenho, não é a mesma oportunidade que você tem. Ainda que, de repente, possamos trabalhar na mesma coisa, meu currículo ser, quem sabe, maior do que o teu, mas você vai ter uma oportunidade que vai ser diferente da minha, sabe? Quando eu pego o trabalho hoje com The Boys The Band, faço aquele espetáculo e olho no início, aquela violência que tinha sobre a questão racial e falar assim, gente, isso aqui é um racismo recreativo. Eu não quero mais falar sobre isso. Não é mais a história que eu quero contar para os meus sobrinhos. Não é... Eu quero que os meus entrem no teatro e sejam bem representados. E saiam com um sentimento de satisfação depois daquilo ali. Então, eu hoje sou muito feliz por tudo aquilo que a vida me proporcionou. Meus pais foram para mim, sempre serão os exemplos da vida, por todas as coisas, boas ou más, mas eu sou muito feliz, sou muito feliz. Que história, gente, não é? Que lindo, né? Demais. Lindo. E a gente saber também essa parte que você vai se reinventando, que você vai escolhendo e ver o que você passou e o que você é hoje, né? Que hoje você é uma referência muito grande, não só para a sua comunidade. Eu vou ficar rasgando seda mesmo, porque eu acho que o programa é meu, eu faço o que eu bem entender e vou fazer isso mesmo, não é? Renatinha, vamos embora. Não, eu tô te elogiando. Nós somos convidados dele, a gente tá... Não, o programa é nosso, tá? Não é só meu. Somos amigos do rei. Mas é isso, você... Acho que é essa referência e o que você falou também de ser o Rei Negro. Hoje a gente também tem bastante bonecos, né? A minha sobrinha tem a boneca dela que ela ama de paixão, que também é da mesma cor dela. E é isso, graças a Deus que o mundo está atualizando, mas eu sei que também tem muito trabalho ainda para ser feito para
as coisas acontecerem. Ô, Renan, tua família foi assim também? Como que foi o apoio dos teus pais? Ai, eu batendo no microfone, perdão, gente. Eu sou italianão, assim, sabe? Que nem é italiano, na verdade. Tô dando uma desculpa eu já querendo fazer a conexão da italiana aqui, Henrique. Já fizeram as pazes pela gente. Já, da minha parte, legal. sim. A gente vai fazer mapa astral amanhã. Você ficou Já. dela, né? Não, cara, é uma querida. Me bloqueou no Instagram, mas Não, desbloqueei. Os meus pais, eu tenho... É muito louco, né? Porque eu sempre tive... Eu lembro de eu ter conversas com meu pai, eu com 4, 5 anos. Meu pai, você tem certeza que você quer ser atriz, Renata? Uma carreira difícil? Não, papai, eu sei, que é isso que eu quero. Você tem na família artistas? Então, e aí eu fui entender o porquê, né? Eu, criança, eu fugia, eu esperava meus pais dormirem. Eu tô falando 6 anos de idade. Até hoje eu não tenho TV no quarto, nunca gostei, mas na época a gente não tinha possibilidade mesmo, acho que nem existia esse anos 80, era uma TV na sala. Eu ouvia os meus pais indo dormir, 6 anos de idade. Eu ligava a TV pra assistir Corujão, viciada em O Vento Levou e os musicais que passavam de madrugada. Uau. Então, e aí eu vou descobrir que o meu bisavô, tão amado que eu cheguei a conhecer, né, o vô do meu pai, ele foi cineasta no Brasil. Uau. Então tem o IMDb, que é a database do cinema mundial, tem eu e tem meu bisavô. Uau. Isso é muito louco. Ele era de Campinas, eu fui receber uma homenagem que fizeram a ele no Museu da Imagem do Som de Campinas. Isso, apesar de ter esse link, teve esse gap de gerações. E o meu avô era cantor, mas não era o trabalho dele. Ele tinha o trio com os irmãos. A minha avó sempre dançou. Então eu tinha essa arte inserida no dia a dia, mas ninguém que peitou e foi artista. Então teve esse gap aí de 3 gerações para chegar em mim. E eu entrei na faculdade de arquitetura. E eu lembro que eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero fazer teatro. Porque eu cresci fazendo como hobby. A Renata dança desde pequena, a Renata canta, faz tudo de teatro na escola. E aí chegou o momento da faculdade, eu falei, eu não quero, porque meu pai é construtor, né? Então eu botei na minha cabeça que eu ia ser arquiteta, que eu gosto, mas a arquitetura é meu hobby, não era minha profissão. E eu lembro da minha mãe virar pra mim e falar, Rê, são só 5 anos. Aí eu... Só, jovem ainda, né? Só 5 anos! E aí uma coisa do destino aconteceu, que eu tava indo pra faculdade de arquitetura, passei. Eu escolhi a faculdade que eu achei a mais bonita, pra você ver como eu queria ser arquiteta. Passei em várias e falei... mais bonito, é isso? Eu fui fazer FAP, porque eu achei o prédio mais bonito. Fiz 2 semanas. E eu larguei pra fazer teatro, porque meu material arrebentou. Primeiro dia que tem que levar aquela pasta, arrebentou dentro do trólebus, que eu morava no ABC. E meu pai veio me buscar e ele me viu. Eu sempre fui assim, tá, gente? Montadinha. Eu assim, sentada no meio-fio, aos prantos. Meu pai falou, o que tá acontecendo? Falei, pai, eu não quero ser arquiteta. Ele falou, mas quem que te pediu isso? Uau. E aí, óbvio que não foi assim fácil, porque assim, acho que era muito claro, a minha mãe era pelo medo de não dar certo, e pro meu pai era muito claro, eu quero que você seja feliz. Por outro lado, não era fácil aceitar que a filha era atriz. Hoje são os meus maiores incentivadores, eles literalmente trabalham comigo. Então, por exemplo, eu voltei a fazer show, o Benjamin, que eu sou mãe, estava com 40 dias de idade. E minha mãe ficou com ele no hotel. Não, tô lá. A minha mãe, ela faz todo, que se não fosse ela, eu não conseguiria me manter na carreira como atriz, porque a vida muda muito para quem é mãe. E assim, as oportunidades diminuem muito por N motivos, você já não convive mais com as pessoas, mas se não fosse a ajuda dos meus pais, meu pai literalmente ajuda a produzir, eu já cheguei, meu pai tava no palco brigando com o dono do teatro, porque vai botar essa cortina assim, e a minha produção não tava fazendo isso por mim. Então isso, assim, eu acho que a maior demonstração de amor é, apesar deles terem discordado num período, aí falaram, cara, é isso. Então hoje eles são meus maiores apoiadores e parceiros, assim. Agora, deixa eu falar uma coisa. Que louco, né? Você falar sobre o lance do programa do Luciano Huck. Cara, eu assisti isso, cara. Eu não sabia que era você. Que loucura, né? Olha que Eu assisti, eu adorava. Que Eu já era, tipo, apaixonado por artes e coisas. Esses concursos, eu assistia todos. E aquele concurso foi mega inovador. Eu falei assim, gente, que legal. Quem vai ser essa pessoa? Quem vai ser essa menina? E acho que foi um dos estresses mais altos que eu tive, porque assim, toda audição que a gente faz é uma descarga de adrenalina, o corpo dá uma bagunçada, Sem mas dúvida. aquilo que eu vivi, porque a gente recebia
o texto um dia antes. Isso eu já tô falando nas fases finais, tá? Então eu tô ali entre as 16. As 16 recebiam o texto um dia antes. Você decora o texto e eles sorteavam, todas se arrumavam. A gente não ensaiava com o ator que ia fazer e ao vivo eles sorteavam 2 para entrarem no estúdio e fazer de primeira com câmera, que não é teatro, é posicionamento de câmera, sem ensaio. E aí eu lembro, assim, o meu ouvido chegava a apitar. Sabe quando você tá com Sim. estresse, que a pressão, meu amor, Sim. devia estar lá. Chamando. Então, na verdade, eu sou uma sobrevivente. Total, amiga, total. Maravilhoso. Cara, é puta referência, né, amiga? Porque, assim, fez parte dos meus sonhos isso, cara. Que coisa loucura, mais linda, né? eu não sabia disso. E foi a E minha a mãe. amiga. Isso Olha isso. Ai, gente, é minha amiga. Garoto. melhor, amiga. Ai, fingiu que a gente se conheceu hoje. E se não fosse minha mãe, eu não tava lá. Que Então, legal. essa coisa do Caramba, apoio Que legal. é muito louco. E teve 15 mil pessoas que se inscreveram para participar desse concurso. E tem uma coisa muito engraçada que eu descobri um dia antes, período de Copa do Mundo. Eu descobri um dia antes, eles ligaram pra mim, Renata, você foi selecionada, me passaram endereço. E esse endereço tem em São Paulo. Então eu achei que fosse uma etapa em São Paulo. E aí eu descobri no domingo, eu tinha que estar lá na segunda às 9 da manhã, descobri domingo às 7 da noite, joguei assim no Google, aí eu fiz, não. Meu pai vem Fantástico. Que Eu nunca vou esquecer, não é nem 7 da noite que é loucura. Fantástico. Meu pai aqui, ó, nas costas, esse apoio deles, assim, eu nunca vou esquecer. E aí eu vi que meu pai abaixou o som, que ele viu que tava rolando alguma coisa. Ele, o que foi, Rê? Eu falei, ferrou, pai, eu não vou conseguir ir lá no negócio que eu fui selecionada. Aí ele respirou e falou, sem olhar pra mim, de costas, você acha que é importante pra você, filha? Eu falei, acho. Pegou o telefone, ligou pro meu tio, falou, Gilmar, vamos pro Rio. Eles foram dirigindo a madrugada inteira, meu tio, eu dormindo no carro. Que lindo. A gente na hora não entende, mas quando é pra ser nosso, É muito louco. não tem. Quando é pra ser. Você vibra na mesma vibração dos seus sonhos. Isso Eu acho que a só gente entende tem que depois. continuar se dedicando sempre, Exato. mas quando as coisas... Você tem que estar... É como diz Shakespeare, estar pronto é tudo. Você tem que estar pronto. E na hora que é... E a gente joga pro universo tudo que a gente quer, né? De repente a gente lindo, tem. cara. Graças a Deus eu também tive o apoio dos meus pais. Quando eu quis fazer capoeira, minha mãe me levava. Quando eu quis fazer natação, minha mãe me levava. Quando eu quis fazer teatro, minha mãe levava. Quando eu fui fazer balé, eu fiz escondido. Eu acho que a minha mãe é uma sem paciência, já, porque eu já passei por tantas fases, já quis fazer de tudo, né? Teve a fase que eu falei, quero ser administrador. Teve a fase, não, eu quero trabalhar com gastronomia. Não quero trabalhar, quero ser apresentador. Não quero, talvez eu queira ser professor. Aí, e ela apoiou em todas, até a hora que ela falou, ai, meu filho, vai Se fazer o que vira. você quiser fazer da vida. Queira, mas se Não, ela vira. teve muita paciência. mas só Teve, que não, paciência tem minha mãe limite. teve. Mas, ó, antes da gente entrar na fase apimentada, porque vocês acharam que ia ser bonitinho, assim. Na fase biqueta. Na fase biqueta, aliás, deixa eu descontar aqui. Esse quadro vai ser chamado Biqueta. Biqueta. Mas quase entrando na fase apimentada, mas já dando o tom dessa conversa. Ti, você falou numa entrevista, você comentou o seguinte. Eu sempre quis fazer. Abre aspas. Jesus Cristo de Nazaré, vai. Você que falou, então assim, eu tô livre. Não, tô brincando. Não, mas é legal porque a gente vai passar por algumas coisas. Abre aspas. Negrão tem que ser ativo, tem que ter pausão, tem que ser másculo, quase que heteronormativo. Andar de blusa solta e tênis, roupa larga. E eu gosto de ir contra tudo isso. Fecha aspas. 2 coisas. Por que existe esse estereótipo? Por que as pessoas idealizam assim, dessa forma? Eu sei que é uma verdade, tá? Quem Assim, criou isso, dorme com esse barulho. São vocês brancos. Porque nós nunca quisemos ser isso. Nós nunca pensamos em ser assim. E esse é um barulho de vocês. Vocês que se resolvam. Segue. eu acho que agora é a hora que você Ponto. tinha que palmas. Você Ponto. tinha que levantar e mostrar a verdade aqui pra gente. Não, então, olha, eu durante todo o período que eu morei na Espanha, 9 anos que eu moro, 8 anos que eu moro na Espanha, eu sei que é um antes e depois de Thiago Barbosa, né? Na Espanha eu não uso esse cabelo, não tenho cabelo grande, né? Sempre uso cabelo bem cortadinho, década de 70 e tal, porque é uma outra cultura, é um outro país, é um outro conquistar, é um outro socializar.
né? Quando eu volto para o Brasil, eu volto para o Brasil numa outra estrutura. Primeiro que eu não queria ter voltado. Isso eu gosto de deixar muito bem claro, né? Por que eu falo isso? Porque a minha vida lá fora é uma vida que não é que tinha dado certo. Eu não fui lá, ele foi a trabalho. Não, eu moro lá fora. A minha família está lá fora, né? A minha vida estava dando certo e tem dado certo lá fora, né? Num nível que é estratosférico, né? Eu nunca iria imaginar, nos maiores devaneios da minha vida, que o rei de um país quisesse saber quem eu sou e querer almoçar comigo. Eu nunca, no maior sonho meu de infância, iria pensar um dia sentar com o Antônio Bandeiras e tomar um café com ele e ouvir dele dizer assim: você precisa parar de pedir desculpas por você ser excelente. Para um garoto que veio da favela, onde que a família dele numa época só tinha cabeça de peixe para poder comer, onde meu pai parou de falar comigo por ter sido verdadeiro comigo mesmo, sexualmente falando assim: chega, eu não sou isso, sabe? Hoje, quando eu volto para esse Brasil, eu volto para um Brasil, assim, primeiro ilusionado, pensando: eu preciso entender um pouco mais sobre as minhas origens, sobre quem eu sou. Eu volto para dentro de um trabalho, fazer arte, e vejo que dentro dessa castazinha que a gente fala sobre a promoção de transformação dentro da arte, porque a arte é isso, é um elemento de transformação, mas que não está a fim de transformar. Quando a gente vai pegar o cast, a gente está lá especificamente falando: o preto tem que ser o preto. Se você é o preto, você não pode ler o papel do branco, né? Isso é muito louco, né? Porque quando vem definido no papel, quando eles estão buscando, se não tá entre parênteses, por exemplo, você tem lá o protagonista, aí vem a melhor amiga. Se não tiver escrito melhor amiga preta, não vai chamar, entende? Não. Você jura? Aham. Não vai. E não só em relação aos pretos, eu tô falando em todas as minorias étnicas, assim. Aí você fala: como assim? Que é isso? E a gente está falando sobre arte como elemento de transformação. Sim. E aí, quando eu comecei a trabalhar aqui, primeiro que eu já vim para fazer o Milton, caramba, eu tava, meu Deus, como vai ser isso? O cara tava no final. Ele interpretou Milton Nascimento, tá, gente? Eu ia perguntar isso agora, como é que foi? Vou chegar lá. E aí eu falei assim, cara, um cara que tá vivendo o finalzinho finalizando a carreira dele artística, de prospecção, de fazer show. E aí recebi uma alavanca de crítica no meu Instagram, porque eu era o único homem preto, e perere pão duro. E aí, cara, nesse momento, de todos os musicais, todos eles eu tive uma frente racial. Em todos. Não teve um que foi eu como um cidadão e somente trabalhar, igual vocês, homens brancos, fazem. Vocês vêm aqui e vão fazer o podcast. Vocês só vêm trabalhar. Né? Para mim não dá para simplesmente trabalhar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que defender, eu tenho que falar, e vou ser um mimizento, vou chegar em casa e vou falar, quase fazer uma terapia, dizer assim: caramba, cara, teve aquele momento, fulano falou um negócio que ele não tem ideia daquilo, de onde é que aquilo lhe mexe dentro de mim, que aquilo ali é violento. E aí o que acontece? Eu hoje, para esse Brasil, quando eu vejo essa sociedade preta dentro gay, para você ser um cara sexy, você acha que você acha? Isso aqui é pintosa, bicho. Você acha que outro boy vai olhar para esse cara e vai falar assim, ó: a minha biqueta ficou até... Você me desculpa, que não é assim. Nunca foi assim. Para eu ser um cara sexy, para eu ser um cara dentro dessa sociedade, querido, e falar assim, você vai pegar... A gente estava falando sobre isso agora há pouco, que eu dei o exemplo do meu ex-namorado. O símbolo másculo nunca vai ser o cara com cabelo assim. Essa é a sua última opção dentro de uma balada. Essa vai ser a sua última opção sexualmente falando. Porque socialmente falando, o cara, o negrão, ele tem que estar ou careca, ou um cabelinho cortadinho, a camisa solta, tem que ser meio rapper, meio humano, que vai sentar aqui e vai falar, e ele tem que ter essa postura ativa. Ele tem que ser esse cara.
Porque não é o cara que você não vai apresentar esse tipo de cara aqui pra tua mãe e pro teu pai. Ou que você vai querer andar de mão dada e falar assim, bancar isso, meu amor. Eu vou aplaudir o cara que vai querer bancar isso aqui na sociedade, vai entrar dentro de um restaurante igual eu tava no Iron Homem da Máscara de Ferro, com um vestido desse tamanho, um evento para aquele lugar para dizer assim, eu vim para poder quebrar todo conceito que vocês acham sobre beleza. Porque eu preciso abrir a porta para outros diferentes. E se eu posso fazer isso, eu vou fazer isso. Eu não coloquei um cabelo grande porque eu achei incrível. Tava, nossa, com o calor que faz no Brasil, usar dread, filho. Não, foi porque dentro do meu trabalho, quando era tanta violência dentro do texto do The Boys The Band, quando a gente foi fazer as fotos de divulgação, não tinha um pente pro meu cabelo afro. E nós somos 8 homens e somente um homem preto. Eu falei, não tinha nem maquiagem pra mim. 2023. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Amanhã eu vou vir mais negro do que nunca. Vou colocar um dreadzão e agora não tem desculpa sobre o meu cabelo. Vai ser um homem de dread de 1968. E que vão ter que me engolir. Tem coisas, amigo, que depois que você é letrado, que você entende seu compromisso social... Não dá mais pra desver, né? Não dá mais pra desver. Não dá mais pra fazer esse desserviço. Não dá mais pra não levantar a bandeira. Uhum. Então é isso mesmo e é o que temos pra hoje. É muito curioso, né? E aí, obviamente, a gente invade outras frentes, mas esse estereótipo, essa construção que foi feita é algo que persiste. Persiste. Que fica, gente. A gente ainda acha engraçado quando a gente vê um gay afeminado. A gente ainda faz uma piadinha. A gente não quer perto dentro do nosso meio social. Mas a gente esquece que esse foi o cara que lutou por nós. Exatamente. Ele tá na frente da linha de combate. Se hoje nos respeitam, foi porque existiu aquela bichinha ali, pão com ovo, que vai dar a cara a tapa e coloca o top, que tem cabelão, que joga, e que não sei o quê, que a sociedade teve que engolir. A gente esquece isso. E aí nós tentamos colocar aquela casquinha de dizer cada vez mais, né? Quando a gente entra, por exemplo, numa funilaria da vida, que tem mais gente branca do que outra coisa, todo mundo bem padrão. Parece um bando de gêmeos. Todo mundo branco, com barba, todo mundo aqui, papapá. E aí você olha para o negrão e você fica assim, não vou pegar esse negrão, não vou pegar aquele ali que é mais masculino, porque aquele ali, não sei o que, não sei o que lá. É o que acontece, gente. Não adianta. Não adianta colocar a mão no olho e falar assim, ai, que mimizento. Não, vai, me fala, quais foram os homens pretos nos últimos 7 meses que você olhou, que você ficou e que você apresentou para seus colegas? Ou que você tocou uma punheta? Ou que você olhou e você falou assim, esse aqui... Porque tocar uma punheta e dizer que, tocar uma punheta porque o cara era um ativão, tinha uma rola maravilhosa. Não tem, não está... Não está e não dá mais pra gente brincar com isso. Porque a gente está falando sobre vidas, estamos falando sobre pessoas, estamos falando sobre pessoas que querem se relacionar de verdade, estamos falando sobre pessoas que querem ser simplesmente quem elas são. Ativo, passivo, versátil, bissexual, seja lá o que for. E parar de colocar todas as pessoas dentro de uma caixinha. Porque pessoas não são caixas, pessoas não são produtos, pessoas têm sentimentos. E dar a oportunidade da pessoa ser quem ela quer ser. Não um objeto. E se relacionar com um sentimento. Sabe? Por que eu não posso ter um amigo que seja X, Y e Z? Que babaquice é essa? Em 2024, se você tem um amigo que é dentro desse contexto, amor, tira de dentro da tua casa. Pelo amor de Deus. Entende? Olhar e dizer assim, quantas pessoas que olharam para mim e falaram assim, eu lembro que quando a gente começou a ler esse texto, aí um colega falou assim, mas Thiago, você precisa entender que na década de 60 os negros, eu falei assim, querido, para você falar sobre isso comigo, você vai ter que ler uns 10 livros e me mostrar que nós estávamos em 1968 dentro dessa figura passiva na história. Sempre estivemos lutando para ser visto. Sempre. E hoje estamos ainda lutando. Felizmente, infelizmente, porque uma pena que ainda tem que ser assim, né? É uma pena. Uma pena que eu tenho que me montar ainda para trabalhar. É uma pena que eu ainda tenho que me montar para poder entrar dentro de um restaurante.
É uma pena que eu não possa entrar de bermuda como vocês entram. É uma pena. É uma pena que eu ainda tenho que colocar uma veste para que alguém possa me olhar e falar assim, tá bem vestido, olha, ai que bonitão ele, ai que lindão. Você também entra assim todos os dias, em todos os lugares que você entra, qual é a diferença entre eu e você? Qual é a diferença? Você não percebe, mas você está me colocando diferente. Isso não existe, gente. É uma babaquice. Todas as vezes, quando eu entro em algum lugar, eu vou fazer algum prêmio, é lógico, hoje eu entendo quem eu sou. É lógico que hoje eu posso pegar uma roupa de um desfile, de uma grife, colocar e ir dentro daquilo ali, porque não é somente colocar uma roupa de uma grife. É um jovem que está estudando para teatro. Entender que eu sou o único preto dentro daquele rolê e dizer assim, eu quero chegar lá como ele chegou. Faz 10 anos que eu cheguei. E às vezes a gente fica nessa coisa do chegar lá e esse lá tá matando um monte de gente. Porque às vezes esse lá você já chegou. E esse pretinho já chegou, essa índia já chegou, esse gordinho já chegou, esse corpo gordo já chegou. Mas a gente ainda tá nessa coisa, você vai chegar lá, bicho, tem que continuar batalhando. Você tá batalhando e você já chegou. Entenda o lugar que você está no hoje. No presente, o quanto que você já batalhou e que você já chegou, você já está conquistando. Agora você vai conquistar outras coisas. Agora é outro lá. Entende? Exatamente. E a gente fica numa aspirações assim, meio maluca. É muita maluquice. Maluquice. Uma perguntinha pra Rê. Como é você interpretar Carmen Miranda? Que é também um dos grandes ícones da comunidade, né? Fala. Gente, eu fui assistir essa mulher fazendo Carmen. Eu fiquei entorpecido, Tem muita coisa que a gente não sabe sobre essa mulher e a gente precisa pesquisar. Do nada essa aparece mulher. você no Hulk. Aí, agora, Carmen Miranda já Tem é... muita coisa. Cara, a Carmen, há muitos anos atrás, eu fiz um musical chamado Como Vencer na Vida Sem Fazer Força, que foi onde eu conheci o Luiz Fernando Guimarães, que é meu grande amigo até hoje, amado. E um dos músicos lá virou pra mim um dia do nada, a gente ali, falou, Rê, você já pensou em fazer a Carmen Miranda? E o que veio à minha cabeça? Aquela figura da Carmen, como nós a conhecemos no Brasil, a mulher das bananas, estilizada, carnavalizada. E aí eu fiz um muxoxo, não que eu diminuísse a Carmen, mas é tipo assim, não, acho que não tem nada a ver comigo. Mas ali eu fiquei curiosa, peguei biografias e comecei a ler. Isso faz assim, sei lá, 13 anos, foi há 13 anos atrás. Quando eu comecei a ler e eu comecei a ver quem foi a Carmen, primeiro, essa batalha, assim, pelas mulheres, né, uma coisa que eu percebi que a cada dia se tornou mais importante para mim, e no meu trabalho isso é gritante, mesmo quando eu não escolho, tá lá, não tem como eu desdizer, eu desver as coisas que eu vi, principalmente depois que eu virei mãe. A Carmen, ela abriu as portas para todos os artistas latino-americanos em relação ao mundo, porque naquela época era Estados Unidos, Hollywood, mundo. A Carmen, ela quebrou paradigmas como uma boa aquariana, ela faria 115 anos esse ano se ela estivesse viva, que até hoje ecoam na vida, na nossa vida enquanto artistas, na vida das mulheres, na vida dos latino-americanos. Até hoje ela abriu caminhos, ela abriu ali, roçando, numa época em que se demorava 25 dias para chegar num país. Então essa coisa que o te fez de ir para outro país, ele sabe na pele o quão difícil isso é. Imagina na época que essa mulher foi. E aí ela tem, e a mulher, o meu tesão nesse projeto é mostrar a mulher, porque foi o que me deu a porrada, que eu falei, gente, eu nunca enxerguei a mulher que tinha atrás daquela figura. E o que é muito triste, que eu estava falando com um amigo, a Carmen faleceu aos 46 anos de idade com um ataque cardíaco. Presa num estereótipo que ela começou esse estereótipo, mas que não deixaram ela sair. Na idade que ela morreu, considerada fim de carreira. Naquela época, os homens nessa idade não estavam nem perto do final da carreira. E ela, então já tinha o estigma na mulher,
que até hoje eu sinto na pele, eu com 42 anos agora, eu sinto como as coisas começam, a cara dele, como os papéis começam a rarear, como o peso Não da... precisava dessa informação. Gatíssima. Mas é importante a gente falar isso. E como é diferente para as mulheres. Se hoje é difícil, imagina naquela época. E ela ainda tinha um dificultador, porque é diferente você ser jovem na figura que ela tinha. Quando você envelhece dentro daquela figura, ela não tinha mais para onde ir. Então ela morre falando, eu só tenho 46 anos. Eu sou muito mais do que isso. Que é o que a gente continua discutindo hoje em dia, cada um na sua seara, mas ela já levantava essa questão lá. Então isso assim, o ser humano, a Maria do Carmo, né, que era o nome dela, Maria do Carmo, isso que me pegou na história dela. A mulher por trás de tudo aquilo que ela construiu, assim. É uma história lindíssima, né? A história dela ecoa até hoje, assim. Eu quero ver. Não, você não tem ideia do que essa mulher fazendo no Carmen, você não tem ideia. Eu fui, assim, por conta da amiga que eu tenho, né, que é incrível, e quando eu cheguei, eu falei assim, quando eu saí de lá, falei assim, amiga, a gente precisa de um café e uma cachaça pra gente poder conversar sobre o que foi te ver no palco fazendo Carmen. E ele sabe como que é viver alguém que é biografia, né? O peso que tem Nossa. a maravilha que tem, mas tem um, né? Tem um O Thiago peso. fez Newton Nascimento, né? Queria saber como também, a mesma pergunta que fiz pra ela. É a última pergunta que a gente vai fazer, mas como é que é fazer Milton Nascimento? Amigo, foi doce e amargo, saboroso, estranhamento, gostoso. Né? É pesado, né? Lógico, quando você começa a olhar, o cara tá entre nós, né? Ele tinha acabado de fazer uma entrevista super linda pro Fantástico, né? Eu já estava fora há maior tempão, estava voltando pro Brasil, para um Brasil diferente que eu tinha deixado de 8 anos atrás, né? Ele deixou e ele tem um legado aqui muito forte, então era uma responsabilidade de fazer exatamente ele, né? Eu não tive contato com ele no início, fui ter contato com ele faltando um mês para o espetáculo acabar. Então, eu tive perda de cabelo, eu tive muitos problemas de saúde, né? Porque eu fiquei muito tenso por conta de ser um espetáculo, né, biográfico, né? Com a presença da pessoa. Ali, ele foi assistir o espetáculo, ele não conhecia o texto na época, então foi tudo muito, muito singular, muito intenso, né? Você retratar a vida daquela pessoa, aquela pessoa tá ali no palco te vendo fazer o negócio. E ao mesmo tempo não é uma cópia, né? Não é uma cópia. Eu fiz 3 pessoas já na minha carreira, assim, já fiz 3 biografias. A Lolita Rodrigues, quando eu fiz, ela foi assistir, ela ainda estava viva. Ao mesmo tempo que a gente tem que deixar claro que é uma criação baseada em, mas apesar disso a gente está tão aberto que coisas acontecem, a gente capta coisas que não foram faladas, por exemplo, da pessoa, né? Sim. É um lugar muito delicado, né? Quando você faz biografia. Foi gostoso, foi gostoso. E era lindo demais, gente. Gente, eu acho que eu vou... Eu vou pra partezinhas que eu gosto. Vamos lá, qual partezinha que você Vamos. gosta? A primeira parte Você já falou bastante. O que é família pra você? Tudo. Cachorro, você teve animais de estimação? Já tive, tive Jorginho. Hoje ele tem uma sobrinha, né? Eu tenho uma sobrinha maravilhosa, acho que me deixa cheio de pelo. Aquela safada. Você já teve um cachorro? Já tive Jorginho. Trabalho. Nossa, trabalho Thiago Barbosa. Lazer. Academia. Uma cor. Amarelo. Segura a biqueta. Solteiro ou namorando? Off, gente. Off. Tá bom, já entendemos. Comédia ou romance? Comédia. Romance. Comédia romântica. Uma comédia romântica. De cabeça ou entrando aos poucos? O pior é que a pessoa fica pensando, será que ele tá falando sério? Isso é exatamente isso que passou na minha Então cabeça. responda assim, o que você achar. O que você sentiu? A senhora não precisa narrar, sabe?
Acho que entrando aos poucos sempre é muito legal, né? Mas essa é a melhor, ele captou a reação dele. Aos poucos você vai entendendo as coisas, aos poucos, sempre Vou repetir, de cabeça vai entrando aos poucos. entrando aos poucos. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Total. Balada ou cinema? Restaurante, cineminha. Ai, a gente tá tão nessa vibe, né, amigo? Ai, Do nossa. nada a gente tropeça e Gente, cai numa somos balada. jovens de 90 anos. É isso Agora, que eu me baixos sinto. ou altos? Gente. Quer falar uma faixa de 1,70 a 1,82? Não, Ou não não. tem? Só não fala Gente, olha, eu 23 vou te que ele falar. fica o biquíni Tem muito baixinho, muito, né? Tem uma disposição pra vida. Isso é muito gostoso, né? Tem muita gente, tem homens muito altos, mulheres muito altas que não tem menor, preguiçosas e preguiçosos. Então, gosto de gente que tem disposição pra vida. Carne ou legumes? As duas coisas. Pêssego ou berinjela? Eu tenho uma ressalva com essa pergunta dele, eu já vou ter que explicar. Quando ele fala pêssego ou berinjela, existem duas interpretações. Chefe de cozinha, Existem né, várias. gente? Ai, que Chato pra delícia. cacete. Não, duas interpretações que eu digo. Pêssego ou berinjela, Aham. berinjela ou pêssego, mas e aí? Aham. Então, sabe que a berinjela é muito legal também, porque é um diurético, né? Se você pega a berinjela, parte ela em pedacinhos, coloca dentro de um litro de água, de um dia para o outro, beber aquela água, ela te ajuda a desintoxicar. E ela é prima do Giló. E ela é prima do Giló, que é uma delícia também, né? Abaixo preconceito contra o Giló. Né? E o pêssego é bom comer. Eu acho que eu comeria pêssego todo dia, que é uma fruta maravilhosa. Mas a berinjela todo dia não, né? Eu acho que uma vez por semana ou por mês pode ser, porque é diurético, ajuda. O pêssego comer todo dia é bom. Isso ali é legal. PM ou G, amigo? Nossa, isso é o quê? Que tá ventando lá Isso é fora? vento. Olha. Se chove lá fora, queima aqui M é dentro. legal, M é legal. Deixa eu ver, agora vamos lá. Uma mensagem, um ponto de macumba, uma frase. Sonhos jamais envelhecem. Ah, eu gosto dessa frase. Muito. Rê, topas? Olha, eu não sou boa Não tem nesses como não bate-palas, topar. mas... Ah, não tem? Eu tô Não. presa aqui dentro. Não vai, né? Você pode responder, se você quiser responder, você pode responder com a carinha feliz. Ah, pode dar um ou dedo. você pode fazer um dedo. Tá, tá bom. Eita, eu, hein? Família. Tudo. Animal de estimação. Calice e ela Maria São. Ai, desculpa, são dogs? são dogs. Produção, arruma um microfone pra ele lá Ai, eu tô precisando de uma coisa. Ficar um bom aqui em cima, já pra não. Vamos substituir? Ah, obrigado. Eu vou ali. Trabalho, Arte. lazer, Arte. mãe, Vida. pai, Força. uma cor. Não tem como ser uma. É o meu combo favorito. É turquesa com roxo. Gente, você vê o nível da pessoa quando você vê, assim, tipo, uma pessoa, ela vem, ela fala, minha cor favorita é turquesa e roxo. Desculpa, completamente apaixonado. Namorando ou solteiro, Solteira. né? Bom, obrigado por me responder essa Você quer responder ainda? Eu não. comédia ou romance? Comédia romântica. Já dei a resposta ali pro tia, é a mesma coisa. De cabeça vai entrando aos poucos. Aos poucos. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Ninguém estraga. Balada ou cinema? Cinema com comida, pipoca, pelo amor de Deus. Aquele combo, né? Também em casa assistindo Isso que eu ia falar, é quase partindo assim pra casa. Vamos lá pra casa. Netflix, Fini. Pizza, chocolate. Baixos ou altos? Não tem isso aí não, gente. Carne ou legumes? Carne. Pêssego ou berinjela, gente? Vai lá isso pra ela. Então, uma pele de pêssego, né? Maravilhosa. PM ou G? Standard. Quem come de tudo não passa fome? Não passa fome. Uma mensagem, um ponto de macumba, uma reflexão. Construa o campo e eles virão. É uma frase de um filme chamado Campo dos Sonhos, do Kevin Costner, que me marcou assim na infância. Devo ter visto o quê? Com 8, 9 anos de idade.
E é essa coisa de você deixar... Prepara seu ambiente que as coisas acontecem, sabe? Então, construa o campo e eles virão. Não espere as coisas aparecerem pra você... Maravilhoso. Eu tenho uma das frases que eu gosto. Primeiro, quero que você fale uma frase do dia, uma reflexão. Etiquetas assassinas. Etiquetas constrangedoras. Eu gosto de uma frase que é de um filme que diz que todo mundo merece pelo menos uma vez na vida ser aplaudido de pé. Então é uma coisa assim que eu trago muito pra vida, sabe? Você sabe que o desfile na avenida, no carnaval, quando eu desfilei, a gente tá acostumado com palco, que é uma loucura que a gente faz, né? Se a gente parar pra pensar friamente, você todo dia ir lá encarar, gente, 100 pessoas, que é uma plateia pequena, é gente pra caramba. E às vezes a gente chega ali numa plateia com 1000 e tanto, de peito aberto, plexo aberto e dá tudo que é você, é uma loucura. E o carnaval... Você desfilar na avenida, quando você entra, eu desfilei com a família toda. Foi pai, mãe, vó, tio, tia. E eu vi na carinha deles, a minha mãe olhando, porque as pessoas estão olhando no teu olho, que é o que a gente sente no trabalho. E eu falei, que lindo que é isso. Então, assim, desfilem, mesmo quem não gosta de samba, quando você entra ali, é um negócio. Deve ser uma energia. Que só explica lá dentro. Todo mundo merece uma vez na vida também desfilar. E ser aplaudido. Gente, eu tenho só a agradecer. Obrigado. Obrigado. Saiu de um ensaio, veio pra cá, vou voltar pra ensaio e volta pra lá. Então, muito obrigado por disponibilizar seu tempo. Ti, gratidão. Muito feliz de ter você nessa temporada. Te amo, muito feliz, também te amo. Muito obrigado por você estar na minha vida. E nós escolhemos juntos chamar alguém que eu tenho um carinho imenso por você. E eu não preciso nem falar, né? O carinho que você tem por ela, que vocês também já... A gente rasgando cedo aqui, esse aqui é um lorde. Você é uma aquisição recente que eu adoro. E esse daqui, gente, melhor amigo agora. E eu vou querer essa camisa emprestada. É aqui, ó. Aqui, ó. Pra aquela lá, ó. Todo mundo aqui, ó. Gente, quem quiser encontrar vocês nas redes sociais, por favor. @Thiago Barbosa Oficial no meu Instagram, Twitter. Claro que não. O Thiago do Brasil. E tudo sem H. Tá, Thiago sem H, gente, por favor. O meu @RenatinhaHit, também tem o @Can_Trix, que é um quarteto vocal feminino que o trabalho todo, sejam mulheres cis ou trans, mas é só feito entre mulheres, e aí fala muito ali do meu trabalho também. No Twitter tem Renata Hit, mas eu fui... Gente, eu tive um ataque de haters uma época, e eu acho que alguém travou meu Twitter, é verdade. Eu acho que teve ali um hackerzinho que não consigo usar. O meu é @Icatronco. @Oficial Beto Almeida. E a gente se vê no próximo Pode Gemais, é isso? Eu te vejo? Pode gemer mais? Pode gemer mais? Querem terminar gemendo? Eu acho que a gente se vê, mas na próxima eu tenho certeza ele estará com uma camiseta decente. Gente, tem que entrar o gemidão, não? Tem. Tchau, gente. Obrigado.